Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje na cozinha da Escola Estadual Antônio Coelho. Eu sou a professora Gabriela, da área de Ciência e Natureza. Nós somos os professores da área de Ciência e Natureza. E a gente está aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, para explicar sobre a nossa PC Ciências na Cozinha. No mês de maio, vocês já fizeram uma parte dela, escolheram uma receita. E agora no mês de junho você vai finalizar esse projeto, onde vocês vão falar pra gente como vocês realizaram, vão fazer a pesquisa sobre os conceitos químicos, físicos e biológicos envolvendo a sua receita para vivenciar a ciência no seu dia a dia. Caramba, nem sei como fazer isso. Olha, De novo aí. não vai deixar. Então bora. Vamos ver se Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou então boa madrugada, né? Isso aí. Não sabemos que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Pessoal, meu nome é Hélio, sou professor de Química de algumas turmas e da eletiva 4, da turma do terceiro ano B. Tá ok? Depois nós falamos mais um pouquinho e você vai passar a nos conhecer também melhor. O meu nome é alguns de vocês já me conhecem, eu sou professora de Biologia em todas as turmas do ensino médio e também sou professora de outras disciplinas, aí vai dependendo da turma, de projeto de vida, de eletiva, ciências integradas e novas tecnologias. E como o professor falou, ao longo desse vídeo, também ao longo de todo esse ano, nós vamos ir nos conhecendo melhor, tá bom? Eu sou o professor William, sou professor de Física. E é isso aí. Pessoal, então voltando aqui, pensando na atividade de vocês, Ciência na Cozinha, a qual vocês tiveram que fazer um mini relatório em cima da sua receita a qual você escolheu. Então agora nós vamos fazer também uma receitinha, tá? Nós escolhemos uma receita fácil, que vocês podem reproduzir em outro momento, ou até mesmo você que faça parte de algum trabalho de algum aluno. Tá? Então nós escolhemos pizza, tá? Mas é uma pizza mais simples, é uma pizza teoricamente vegetariana, tá? Pois não vai carne, tá? Então vai alguns temperos, e pode ser que tenha algo também artificial, tá? Lembra que você aprendeu em outros momentos, sobre natural e artificial, turma do terceiro ano, tanto A e B está vendo isso, tá? Na eletiva. Então, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui muitos produtos naturais, tá? O que você consegue encontrar no mercado ou até mesmo se você tem uma horta em casa, ok? Então vamos iniciar realmente o que interessa, tá? Então nós vamos utilizar trigo, fermento, sal e um pouquinho de azeite para massa, tá? Nessa massa aqui não vai açúcar. Pode ser que você utilize em sua casa açúcar, mas essa massa aqui, a qual eu faço constantemente em casa, ela vai apenas sal, ok? Então vamos iniciar. Eu tenho aqui um medidor, tá? Eu tenho um medidorzinho. Você tem aí um medidor. Nós vamos olhar pra lá. Eu não sei pra onde que eu olho, olho pra cá. Pode olhar lá. Voltando, eu tenho aqui um medidorzinho, tá? Você pode ter em casa aquelas xícaras de chá, não aquelas pequenininhas, tá? Que você usa ou usava, para brincar lá na sua infância. Essa maiorzinha, tá? Esse é um copo, que eu tenho, que equivale a uma xícara de chá. Então, para mim fazer essa massa aqui, que rende uma pizza, grande, no meu caso eu gosto de fazer pizza quadrada, tá? Então, 3 xícaras de chá de trigo,
E também, pessoal, lembrando, quando vocês forem pesquisar a composição desse ingrediente do trigo, então quando vocês colocarem lá a composição química do trigo, vai aparecer um monte de ingredientes. Mas o que é mais relevante para a gente aprender nesse momento? Que ele é muito rico em carboidratos e nós precisamos de carboidrato, nosso corpo precisa de carboidrato. Porém, qual que vai ser aí o perigo do carboidrato, né? Às vezes a gente ingere um pouco mais do que o normal e o carboidrato ele é responsável pela função de energia do nosso corpo. Então, uma das coisas que vocês têm que explicar quando pegar a receita de vocês é nesse quesito. Então, aqui o trigo, que já foi colocado, que tem várias composições químicas. Uma que eu estou destacando para explicar é o carboidrato. Vocês podem pegar e escolher para destacar outra coisa. Precisamos também de uma xícara de água. E aí já a água, a gente já sabe que ela é, qualquer ser vivo, qualquer órgão, qualquer parte do nosso corpo humano, ela é composta por uma porcentagem de água. Isso aí vai variar do que a gente está falando. Então, uma curiosidade para vocês. Por exemplo, o ser humano, comparado com o bebê, com o embrião vai ter mais porcentagem de água do que o ser humano, tá? Mas eu não vou contar tudo, senão eu vou estragar a receita de vocês. Verdade. Então, uma xícara de água, tá? Vamos colocar um pouquinho de azeite, vou deixar o fermento para o final, tá? Porque nós vamos comentar um pouquinho sobre a ação do fermento aqui na nossa massa. Lembrando, pessoal, que quando a gente estuda em química, a gente estuda processos de mistura e de separação. No caso, a gente está realizando um processo de mistura aqui para realizar a nossa massa, tá? Então a gente está misturando ingredientes sólidos, né, e líquidos para gerar a nossa massa aqui. E o óleo, né, o azeite, ele é uma estrutura que ele é rica em lipídio, que o nosso corpo também precisa. Só que aí está o grande veneno de várias doenças, porque a gente acaba exagerando nesse lipídio. E o nosso corpo precisa, assim, de uma taxa muito pouca, coisa de 1% a 3%. Então, o grande veneno, né, a grande polêmica das doenças está no excesso do uso do óleo. Pessoal, vou utilizar 2 colheres de chá, tá, de fermento. Eu tenho aqui um outro medidor, tá, preparado. Esse menorzinho aqui equivale a uma colherzinha de chá. Fora o que caiu, né? O que cair não tem problema nenhum. É o extra. Tá? Esse é o gostinho da pizza. Faz a massa ficar maior, tá? Não tem problema. Lá, pessoal, quando vocês estudam sobre incertezas, desvios e erros, são esses aí as incertezas de um laboratório. E são aqueles erros que considerados, tá? Que são aceitos, tá? Pessoal, eu lavei minha mão, tá? Higienizei com álcool ontem. Não, mas está limpa, tô brincando, pessoal. Tá limpa, tá ok? Então, eu vou utilizar a minha mão que fica melhor. Se algum dos professores passarem mal, vocês já vão saber que Então vamos lá, o trabalho. Então, está a questão realizando o processo de mistura, pessoal. Ó. O professor está fazendo a mistura de toda a massa, os ingredientes. E esse ingrediente, o fermento, ele é muita coisa para ser falada, né? Então, assim, na parte da biologia, o que é relevante destacar aqui para vocês é que é a ação dos micro-organismos. Então, vai ter ali uma ação das leveduras e das bactérias. Então, isso acontece não só aqui nessa massa, mas acontece na cerveja, acontece em inúmeros outros exemplos, nas bebidas alcoólicas, né? E aí o pessoal também vai falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, aqui agora ele está fazendo o seguinte, se vocês notarem, ele está exercendo uma força sobre a massa, né? Se a gente for levar para o lado físico, ele está exercendo a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Que ela significa o quê? Ai, gente, peraí que eu tô nervoso. Calma, tá amassando. Quer corpo? Toda ação que a gente faz, a gente tem uma reação, né? Por exemplo, aqui, ele está exercendo a força na massa, está fazendo a ação e a mesa está fazendo a reação. A mesma força que ele está fazendo na massa, a mesa está fazendo como reação. É isso aí. Na verdade, a gente tem as duas leis aplicadas, né? A terceira, da ação e reação, e a segunda lei, que é força igual a massa vezes aceleração.
Então a força aplicada pelo professor ali na massa, né, e a aceleração dele faz com que a mistura, a massa fique mais sovada, e aí você vai ter, tipo, quanto maior a força aplicada e a aceleração, né, do movimento, a massa vai estar mais uniforme e vai estar mais preenchida. Então essa também é uma outra aplicação. Uma aplicação que eu e o professor Willy não sabem se vocês já sabiam, né, que isso está presente no dia a dia. Não só nesse movimento, por exemplo, como fazendo um bolo, né, fazendo lá um pudim que bate no liquidificador, tudo está aplicado à força. Então isso é um princípio físico. Então como que você tem observado a força ao nosso redor? Isso, por isso que é importante a questão do carboidrato, né? Que é ele que libera a energia. Então, assim, a energia para tudo. Até pra gente respirar, tem que ter a energia. Então, principalmente essas energias, quando tá fazendo alguma atividade física, é necessário ingerir esse carboidrato. Mas aí é o problema, que tipo de carboidrato ingerir? Por isso tem que cuidar, né? Qual que é o ideal? Também, né? E a quantidade. Tudo em excesso, eu acho que não faz bem ao organismo. Quando a gente tá sedentário, aí gera essa reação aqui. Pessoal, ó, enquanto o professor ele tá aqui, ó, sovando a nossa massa, a professora Ellen tá aqui, ó, trabalhando a sua ansiedade, cortando o tomate, vai Essa ser... parte você corta. Tá cortando tomate, tá? Que é um dos nossos ingredientes do molho, que o professor, nosso pizzaiolo, o professor Éder, vai estar realizando também, vai estar organizando os processos. E ó, o cheiro verde, a gente acabou de colher ali na nossa horta da nossa escola, tá, pessoal? A nossa escola, para os alunos que não sabem, a gente tem uma horta aqui, muito legal, que é cuidado pelo seu Antônio. Direto ele está vendendo aqui na frente da escola os produtos da nossa horta. E a gente pegou esses ingredientes aqui da nossa horta. Então, quando o professor Éder falou, né, lá, aí já foge um pouco da ciência na cozinha e entra também no trabalho que a gente está trabalhando na unidade curricular 4, que é a Química Medicinal do século XXI. E que a gente falou um pouco sobre a questão do natural até o sintético. Então aqui a gente tem produtos naturais que foram colhidos na nossa horta, como também tem produtos sintetizados, né? E mesmo sendo natural como o milho, ele sofreu um processo de sintetização, de fabricação, para ter uma conservação aqui dentro de uma lata de milho, né? Da azeitona, até esse molho que foi fabricado, que sofreu todo um processo industrial para chegar a esse produto. Então a gente tem no nosso dia a dia produtos naturais que a gente obtém através da utilização de uma horta, né? Que a cebolinha e salsinha é bem fácil de plantar, geralmente não precisa de uma área grande, as pessoas têm um cultivo em casa, como a gente também faz uso, né, de mercadorias industrializadas, sintetizadas, né? Então esse é o nosso dia a dia. A química, a física e a biologia, ela está presente geralmente em tudo. Só que muitas vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente não percebe. E esse projeto é que vocês tenham esse conhecimento e busquem o quê? Pesquisar esses conceitos que estão aplicados. Por exemplo, o que gera uma pesquisa na área da física aqui até agora? Vocês podem pesquisar sobre as leis de Newton. Vocês já conhecem? Sabem realmente a primeira, a segunda e a terceira? Né? Outra coisa é sobre misturas na química. Vocês conhecem os tipos de mistura que tem? Substâncias sólidas, líquidas e gasosas? Outra coisa na biologia, os processos de fermentação, né? O processo como o organismo recebe os ingredientes e como ele processa. Qual a quantidade de água que nós temos em nosso organismo? Então tudo isso aí, ó, só nesse momento aqui já gerou pesquisa sobre todos esses conceitos. Então isso é para vocês verem que numa receita simples vocês podem gerar muita pesquisa, como a gente ainda vai ver outros processos que vai gerar outros tópicos. E uma outra coisa também que é importante na questão da genética. Então a genética, às vezes, a gente acaba discutindo só na parte do ser humano, né? Estou tratando aí com vocês bastante na quesito do ser humano. Mas a parte de plantação, de vegetais, de legumes é bem utilizada. Então, por exemplo, o exemplo dessa tomate aqui mesmo. Vamos supor que a população está preferindo um tomate que tenha menos semente.
Então vai ser feito um cruzamento, né, semelhante com o que o Mendel propôs. Vai ser feito um cruzamento até que comece a ter semente, a ter tomates de acordo com aquilo que eles esperavam. Então isso é a parte da genética, né? Então isso é muito usado em questão de soja, na plantação de cana de açúcar. Então tudo aquilo que envolve uma economia, isso acaba sendo aplicado, essa questão da genética. Pessoal, voltando aqui, ó. Eu vi que as professoras já falaram demais, né? Vamos aqui realmente a parte boa. O que é a parte boa? Tá? Chega de teoria, vamos para a prática. Pessoal, a massa já está na consistência, no caso para mim eu acho muito boa, principalmente depois para mim, né, abrir a massa, ou seja, esticar a massa. Geralmente eu faço diretamente na forma, tá? Nós vamos estar utilizando essa forma aqui, ó. Tá? Se alguém falasse, a forma velha, por favor, faça a doação de uma nova, tá? Não quero haters, tá no nosso vídeo. Então, pessoal, ó, eu faço direto na forma, mas antes de eu colocar a massa aqui, nós temos que fazer vamos ver, além da higienização, temos que untar a massa, ó, a forma, tá? Eu utilizo um pouco de azeite ou óleo e trigo, tá? A professora Gabi, ela é encarregada da limpeza, tá? Então ela vai fazer a higienização da forma enquanto eu sovo mais um pouquinho a massa, tá? A massa, tanto de pão quanto de pizza, quanto mais você sova ela, melhor ela fica, tá? Mais macia ela fica. Então, isso que o professor falou, quanto mais sovar, mais macia ela fica, tá relacionado à questão da fermentação. Porque, como acontece o processo de fermentação, vai liberar partículas de CO2, né? E aí, quanto mais vai apertando, né, isso vai sendo liberado, né? Então, às vezes tem pessoas que vai fazer alguma massa, deixa ela em descanso, depois de ter sovado bastante. E o ato de deixar essa massa em descanso é para que as bactérias e as leveduras consigam trabalhar. E o mais interessante é que sempre o pessoal fala assim, deixar num cantinho escuro, dentro do forno, né? Dia de frio, a massa não fica boa, mas por que isso acontece? Devido à temperatura. Porque esses micro-organismos gostam de temperaturas elevadas, né? E aí eles vão trabalhar com uma eficiência maior. Então, por isso que o sovar e o deixar em um ambiente de repouso é tão importante. Para crescer, né, nós sabemos do processo de fermentação, que é a liberação de CO2. Mas para que ocorra esse processo é necessário você fazer a mistura. No nosso caso aqui é necessário nós fazendo um trabalho sobre ela, né, induzindo a produção de energia. Tá? Vocês vão estudar lá em biologia, algo que particularmente para mim eu acho muito ruim, o negócio de ATP. Tá? No consumo da glicose pelas moléculas e assim por diante, para chegar realmente no que interessa, tá? Que forma-se um álcool, no caso o etanol, tá? Nessa reação de fermentação, por isso que é chamado de fermentação alcoólica, tá? E além do álcool formado etanol, vocês veem que geralmente utilizam nos veículos, tá? Movidos a álcool. Não é esse que nós estamos utilizando aqui, tá? Não utilizando esse aqui. Tá? Mas no processo de fermentação forma-se o etanol, tá? E é claro, ocorre a liberação de CO2. Quanto mais CO2 liberado, semelhante ao que a professora Ellen falou, tá? Quanto mais CO2 liberado, melhor a massa fica, ou seja, ela fica mais macia, cresce mais e acaba sendo, né, melhor até mesmo para a nossa digestão, tá? Quanto mais moléculas de CO2 presentes na massa, melhor é a digestão. Então aquelas massas geralmente que pode ser que seu pai, sua mãe, sua avó, você pode ter ouvido aquele termo, a massa pesada, o pão está com a massa pesada. Porque não ocorreu a fermentação correta, ou seja, a massa não cresceu o suficiente. Ok? Pessoal, agora vamos esticar a nossa massa, tá? Eu vou fazer diretamente no forno. Deixa eu tirar esse material aqui. Essa massa, no caso, eu estou fazendo essa pizza de acordo com o meu gosto, tá ok? Não estou fazendo de acordo com o gosto dos professores, não. Eles vão ser obrigados a comer a pizza de acordo com o meu gosto. Eu gosto da massa grossa, tá? Eu gosto da massa grossa. Massinha fina,
eu como pastel. Tá? Pastel que tem que ter massa fina. Então eu vou esticar aqui, tá? O processo é um pouquinho lento, pois nós estamos improvisando. Eu também improviso em casa. Tá? Estamos utilizando um copo, tá? Que infelizmente aqui na escola não tem rolo, tá, pessoal? Se você estiver em casa não sobrando, ó, já faz uma doação aqui pra nós. Tá? Eu vou utilizar esse copo aqui, ó. Esse copo rosa, muito bonito por sinal. Pessoal, já estou aqui finalizando, tá? Aqui a massa. Ela fica assim praticamente preenchida todos os cantos. Tá? Quase que todos na mesma espessura, essa massa. Então eu vou utilizar essa parte aqui que nós não encontramos lugar. Então eu faço apenas alguns furos, porque na hora do processo dela crescer, para não ficar desigual, formar aqueles morros, né? Aqueles montinhos, a gente faz uns furinhos. Gosto de deixar o forno, ligar o forno assim que passou os 10 minutos com a massa, né, e a forma no caso, lá no forno, que eu li que é, conforme ele vai esquentando, já vai induzindo a massa a crescer, tá? Que começa na temperatura ambiente e depois vai elevando a temperatura de maneira gradativa, né, e faz com que a massa cresça mais, tá? Vamos levar aqui para o nosso forninho, tá? Um forno elétrico. Vamos deixar a massa descansar aqui por 10 minutos. Passando 10 minutos, eu venho aqui, ligo o forno, temperatura 180 graus aproximadamente, e deixo ela assar, né, de maneira lenta e gradativa, que ela fica uma consistência muito boa. Espero que vai dar certo, né? Pois massa, né, tanto de pão como de pizza, ela vai fazer igual muitos dizem, né? Muitos cozinheiros, né? Realmente cozinheiros bons. Porque ela tem, né, gosto próprio, né? Muitas vezes eu faço aqui, vai dar certinho. Pode ser que eu chegue em casa, faça esse mesmo processo e dê tudo errado lá, né? Cada receita tem uma ação diferente, tá ok? Nosso molinho, tá? A professora Ellen, muito empenhada, né? Muito prestativa, ela já fez aqui o processo, né, de corte, né, dos ingredientes. Nós estamos utilizando aqui tomate, tá? Aqui junto ao tomate, a professora deixou aqui juntinho, vamos separar aqui só para vocês verem, tá? Aqui eu tenho, muitos falam pimenta doce ou então pimenta de cheiro, tá? Então não vai deixar o molho ardido. Temos aqui cheiro verde, tá? Tudo isso aqui é a gosto, tá? É para quem gosta. Alho, cebola picadinha, se você prefere deixar ela em pedaços maiores também fica a seu gosto. Nós vamos utilizar tanto no molho como para colocar depois sobre a mussarela, tá? Não vou colocar a mussarela. Bom, deixa eu pegar aqui a mussarela para vocês verem. Eu deixei ela aqui no congelador, falta ela estar já em forma de gelo. Ah não, tá bom. A mussarela eu prefiro utilizar ela em barra, tá? Em pedaço, porque para ralar é mais fácil. E quando você faz o processo de ralar a mussarela, na hora de derreter, né, é muito melhor, porque aumenta, né, lembra lá da química e da física, desculpa, né, química e física aumenta o quê? A área de contato, né, no caso vai estar, como vai estar aumentando, você vai estar diminuindo, no caso vai ficar pequenos pedacinhos, né, que facilita o quê? Que o calor ali em volta dele faça com que derreta muito mais rápido, e consequentemente a mussarela fica muito mais saborosa, tá? Vou devolver aqui, então vamos utilizar só no final da receita. Vamos utilizar também azeitona, tá? No nosso molho. Como nós temos uma quantidade boa
né, de tomate já cortado, nós vamos fazer apenas uma pizza. Então o molho, que geralmente eu utilizo um molho de tomate, né, fica a seu gosto também, ao gosto de cada um. Ele é para aumentar, né, o caldo, né, mas no caso aqui nós não vamos aumentar o caldo, tá? Deixa eu ver que está aqui cortadinho bonitinho, mas ele já foi picado aqui, tá? Um pouquinho de azeite, é para nós fritarmos a cebola e o alho, tá? E depois eu vou colocando os outros ingredientes. E não esqueça do sal, tá? O sal a gosto, não vai ser tudo isso não. Então, sal a gosto. E eu particularmente não gosto de colocar um pouquinho de tempero sintético, tá? Para dar uma realçada no sabor, tá? Então, nós vamos utilizar essa panela aqui, ela é de bom tamanho para a quantidade de ingredientes que nós temos, tá? Senhora Gabi? Dá uma sapecadinha, tá? É normal. Então, pessoal, se vocês estiverem fazendo isso em casa, já é bom para vocês, tá? Lembrete. Para ficar Se esperto. vocês forem fazer essa receita ou qualquer outra na sua casa, tem que sempre estar com alguém responsável, um adulto no caso. Por causa do seu adulto, ó, o que aconteceu? Não fui tão responsável, tá? Mas sempre faça com auxílio de alguém, tá? Quando você estiver mexendo com fogo, mexendo com faca, principalmente, tá? Então, peça ajuda, tá? Não tenha vergonha. Essas coisas é para vocês fazerem o quê? Junto com a sua família. No caso aqui, estamos em amigos, tá? Uma família aqui do Antônio. Tá? Então, essa receita é para vocês fazerem em casa, se divertirem enquanto vocês fazem, vocês estão aprendendo química, física e biologia. E depois vocês vão degustar algo que eu espero que você, aí na casa de vocês, fique, ó, uma delícia. Pessoal, então, só aqui já vamos frisar um pouco da física, né? A gente ligou o fogo, então tem o processo aí do calor. Então, quando você for pesquisar sobre essa ação que ocorre, né, a troca de calor, então você vai pesquisar transferência de calor, né, tipo de transferência de calor que ocorre aqui. A gente sabe que existem alguns tipos, né, indução, convecção, radiação. Então, qual é o tipo que está ocorrendo aqui, né? Que tipo de transferência de calor que acontece aqui, né, que transfere o calor da chama para a panela que vai fazer o cozimento do nosso molho. Então, que tipo é esse, né? Aí tem a questão do calor, da temperatura, né? O professor falou sobre a temperatura da massa para ajudar no processo de fermentação, né? Então, a gente vê aí essa questão da temperatura e calor. Qual que é a diferença dentro, né? Calor e temperatura é a mesma coisa? Então, fica aí uma curiosidade para você estar pesquisando, tá vendo e tá utilizando. Eu creio, eu não vou falar porque eu sei que muitas receitas vão utilizar, professora Élia, a propriedade de transferência de calor. Então eu já falei para eles que existem 3 tipos e aí eu vou querer que eles pesquisem aí qual é essa transferência de calor que está acontecendo na receita deles, professora Élia. Então vamos lá para o molho. Para ficar mais fácil, vocês podem pesquisar sobre termologia. Então aí, ó, o professor Willy dando dicas. Ensinando Maria Braga. Só que, ó, Pessoal, o molho, eu já coloquei todos os ingredientes aqui no molho, tá? Agora é deixar, né? Deixar o tomate dar aquela derretida, tá? Vai liberando o sabor dos outros ingredientes. Enquanto
o molho fica aqui no fogo, nós vamos lá na nossa massa. Tá? A massa já deu uma leve crescida, tá? Se vocês perceberam, parece que está um pouquinho mais aveludada. Tá? Então agora é colocar ela para assar. Tá? Temperatura de 180 graus aproximadamente, tá? Ou mais. Depois a gente pode aumentar a temperatura, deixar aqui em torno de 175, 180 graus. Né? E aguardar. Né? Conforme ela vai assando, daqui dá para nós observarmos se ela vai crescendo ou não. Quando ela está no processo de assar, você não pode abrir o forno, tá? Quando você abre o forno antes do tempo correto, faz com que a massa murche, tá? Ou seja, você acaba perdendo a sua massa. Então, vamos deixar aqui por uns 30 minutos aproximadamente, ou menos, né? Não sei ainda como é que funciona certinho aqui esse forno, pode ser que seja até menos, mas é aproximadamente uns 30 minutos, tá? Lá no fogãozinho na mão da sua casa, beleza? Pessoal, se vocês notarem aqui ele tem também um processo físico, né? Que ele vai esquentar a pizza, né? Ele vai transferir o calor elétrico para esquentar a pizza. É o mesmo caso ali do fogão, só que aqui é elétrico. Então fica a dica aí para vocês pesquisarem qual o processo físico que acontece aqui. Lembrando que o fogão ali foi utilizado gás, certo? Aqui já foi utilizado energia elétrica. Então processos iguais, porém são diferentes, formas diferentes. E aí, pessoal, vocês assistiram o vídeo até aqui? Então, se você assistiu o vídeo de explicação até aqui, vai lá no mural no Classroom e posta lá pra gente, eu assisti, que você vai estar ganhando 1 ponto na média das disciplinas de Química, Física e Biologia, tá? Então, se você assistiu até aqui, vai lá e posta pra gente que você assistiu. A gente fez esse vídeo para ajudar vocês na atividade, então aproveita e assiste para fazer tudo certinho, tá bom? Até mais! Pessoal, agora vamos olhar a nossa pizza. Agora já se passou aqui uns minutos. Boa! Tá bom? Então vamos diminuir aqui a temperatura, porque nós vamos utilizar ainda o forno para derreter a mussarela. Vou lá aqui pro fogão e vamos rechear essa pizza. O molho pronto aqui, ó, tá descansando, já liberou todos os sabores, né? As reações de liberação de sabor. Agora vamos para a parte quase boa. Daqui a pouco nós já vamos estar degustando. Enquanto isso, a professora Gabriela está aqui fazendo uma forcinha, falando a mussarela. Pena, hein? Os alunos não vão poder comer. O cheiro tá bom, hein?
esqueça que está quente. Estou fazendo com a massa quente. Então cair com pano se você for fazer isso. Então aqui está em 100 graus. Vou acelerar, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para derreter mais. Vamos aguardar. Não vou colocar aqui a função grill, vai que o seu forno tem a função grill, então corre o risco de dar uma sapecada endurecida na mussarela. Então vamos aguardar aqui uns 5 minutos, já é o suficiente. E vamos degustá-la daqui a pouco. Vamos agora ver como é que ficou a nossa pizza. Vamos ver. Tá bonita. Deixa eu desligar aqui, para nós não esquecermos. Desligou, zerou. Vamos ali para nossa bancada. Oh, rapaz. Pronta a nossa pizza. Agora a parte mais difícil vai ser o quê? Degustar. Infelizmente vocês não vão poder participar agora desse momento. Se quiser sentir o sabor, faça em casa. Boa. Faça em casa que você vai sentir. Não o mesmo sabor, mas um saborzinho diferente.